Vimos no começo do semestre textos e reflexões sobre indivíduos. A gente falou um pouco de cultura, falaremos mais ainda. E, de todo modo, quando a gente começa a discutir mesmo sobre a vida, reflexões individuais, aparece a noção de sociedade, né? A gente não dá para viver sem pensar, sem perceber, a gente está imerso na sociedade, né? E a maneira como as coisas estão em volta da gente claramente influencia na gente, né? Em como a gente leva a vida, né? Muito bem, então são fatores que a gente deve levar em consideração. Eu vou ter essa conversa com vocês hoje baseado num livro lindo chamado Temas Básicos de Sociologia, um livro antigo, que tem vários textos do Adorno e Horkheimer, e tem um capítulo sobre sociedade. Uma curiosidade é que eles fazem esse capítulo sobre sociedade antes do capítulo sobre indivíduo. Eu nunca entendi muito bem essa escolha, né? Então, na disciplina, a gente meio que inverteu isso, né? E agora chega aquele, assim, em alguns momentos eu vou fazer perguntas hoje, vocês podem conversar, podem comentar. A primeira é aquela pergunta de US$ 1 milhão, né? Perguntas para, assim, a gente refletir, difíceis de dar resposta, né? O que é sociedade? Né? A gente está sempre com essas questões, o que é sociedade? O difícil. A gente vai tentar, pelo menos, começar a responder. Se vocês tiverem opiniões, quiserem falar. Um certo silêncio no ar, mas eu devo dizer o seguinte: vou relaxar, vou tranquilizar vocês. Eu vou trazer mais um desses maravilhosos pensadores alemães, o Nietzsche, né? Aquele que é o que quebra tudo, né? E Nietzsche, ele talvez até nos tranquilize, porque ele fala assim: todos os conceitos escapam à definição, pois só é definível aquilo que não tem história. Ou seja, não adianta a gente ficar querendo definir, achar, fiz uma definição perfeita de sociedade, seja o que for. Legal, vou ver aqui, a Camille comentou. E aí a gente acha que definiu e está pronto. Na verdade, quando a gente pensa em sociedade como outros temas, né, são processos em construção, as sociedades se desenvolvem, modificam, se alteram, né? As relações mudam dentro da sociedade. Então, a gente precisa ir atualizando a definição. De modo que a gente faz uma definição hoje, e daqui a 5 anos, se juntasse a mesma turma, a gente talvez tivesse outra definição, sem problema nenhum. É assim que funciona. Então, a gente já dá esse respaldo para a gente, né? Eu recebi aqui um comentário, né? Grupo de pessoas que seguem. Peraí. Que agem. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Chegaram algumas, ó. Grupo de pessoas que seguem um mínimo de regras que regem suas ações. Opa! Apareceu a palavra regra. Outra, conjunto de pessoas que vivem em um lugar com regras. E outra, é um grupo de pessoas que compartilham da mesma cultura. Então, apareceu aqui com destaque conjunto de pessoas, né? E apareceu uma importância de regras, bem interessante isso. Olha que legal. Tá, vamos lá. Devido à própria afirmação de Nietzsche, o fato da sociedade estar inserida em contexto histórico, essa definição vai mudar ao longo do tempo. E digo mais, a gente que é da engenharia, no meu caso sou da física, a gente tem que reconhecer que mesmo conceitos físicos, mesmo conceitos das ciências exatas, também mudam ao longo do tempo, não é isso? A própria noção de segurança, quantas coisas se construiu que, se a gente for ver segurança, nossa, que segurança que o cara tinha, né? Tava no andaime lá quase caindo e achou que estava tranquilo. Então as coisas vão se definindo ao longo do tempo, né? Quando a gente fala em conceitos como grandeza física, metro, o que é um metro, um segundo, as definições variaram ao longo do tempo. Hoje a gente tem padrões atômicos, né? A gente consegue ter uma precisão fantástica que não tinha antes, então a definição muda. Mesmo assim, quando a gente fala de sociedade, algo mais subjetivo, vou pegar uma primeira ideia que o Adorno e o Horkheimer colocam. Isso aí acho que todo mundo pensa assim, né? No primeiro momento, a gente pode dizer simplesmente o conjunto de homens que compõem a humanidade. Mas aí
fica um pouco vago demais, né? Simplesmente um conjunto de pessoas. Então, vocês trouxeram regra, trouxeram cultura, legal. Talvez a gente possa melhorar a definição de sociedade nesse contexto industrializado, nesse contexto globalizado, dizendo que, na verdade, são pessoas que dependem umas das outras. Olha o conceito que eu estou trazendo, da dependência mútua, né? E isso é uma característica de pessoas numa sociedade. Se a gente pensa assim, a gente vê que a participação na sociedade está associada a uma função no contexto geral, num contexto maior. Cada um de nós tem uma função ali. Tem uma expressão que é meio forte, né, mecânica, né, que fala assim, são peças de uma engrenagem. É ruim, né, ser comparado com peça de engrenagem, mas enfim, é por aí, né? Cada um tem sua função, cada um encaixa ali e vai desenvolvendo, e existe uma dependência mútua, né? Isso aí nos aproxima da definição de sociedade. Porém, aprofundando um pouco isso, se existe uma dependência mútua, isso é característico de uma sociedade, então, sociedade vai definir mais as relações do que os indivíduos. Não é só um conjunto de pessoas, né? Um conjunto de indivíduos, não. Um conjunto de pessoas que se relacionam umas com as outras, porque precisam se relacionar por causa dessa dependência mútua. Então, a chave para a gente entender uma sociedade é estudar as relações entre as pessoas. Como é que se dão, né? Por outro lado, é comum que os indivíduos se agrupem, né, em organizações, em associações. Né? A gente fica associado, fica agrupado de acordo com interesses comuns, enfim, né? Com afinidade. E a interação das pessoas é uma interação entre as organizações, né? As instituições. Então, quando a gente vai refletir sobre a sociedade, necessariamente a gente acaba precisando, né, examinar as instituições. De fato, a gente aprende bastante sobre uma sociedade se a gente olha com atenção para as instituições, né? Como é que é a crença, as crenças religiosas, como é que é o que se espera em termos de educação das pessoas, de relação. E a gente vai vendo que, através das instituições, a gente vai entendendo a cara dessa comunidade. Aqui eu estou trazendo, porque hoje eu vou trazer, como outros dias, né, alguns pensadores relevantes, né, do contexto histórico, lá de trás, atuais, e vou misturar isso para a gente poder construir conhecimento. E aqui estou trazendo Platão. Olha a frase. Havendo muitas necessidades, reúnem-se num só lugar muitos companheiros. E a essa reunião dá-se o nome de cidade. Olha que bonito. Então ele está falando de cidade, a gente agora vai falar de sociedade, mas a definição platônica, ela cabe, né, no que a gente entende como sociedade. É enfim, um conjunto de pessoas que de alguma forma interagem, né? E veja a palavra aqui, por causa das necessidades. Ninguém participa da sociedade porque é bonito, né? Tem a ver com necessidades que a gente tem. A gente precisa de coisas que sozinho não consegue, né? Então a gente precisa de ajuda. Em compensação, outras pessoas precisam de outras coisas que a gente pode ajudar. Então, veja sempre a ideia da relação. É isso que caracteriza uma sociedade, né? Segundo essa ideia do Platão, vamos lá, então, reunião de pessoas para satisfazer necessidades mútuas, 4 ou 5 pessoas que tem que ter essa característica, talentos e capacidades produtivas diferentes. Se forem 5 pessoas exatamente iguais, né, vai ser difícil, a interação vai ficar meio insossa, né? Mas 5 pessoas diferentes, com capacidades produtivas próprias, podem constituir uma sociedade, né? Inclusive no sentido estritamente comercial do termo, né? Porque essa palavra sociedade também tem no dicionário lá como, enfim, associação de pessoas num empreendimento, não é isso?
sociedade anônima, sociedade limitada, né? Então, tem isso, né? Vamos fazer uma sociedade aqui, eu tenho o ambiente, você tem os equipamentos, o outro sabe, tem o know-how, sabe utilizar e fazer, tem o pessoal da propaganda, você monta uma sociedade. Então, é isso, né? A característica da sociedade, mesmo no sentido mais simples, comercial, está relacionada com talentos complementares, com diferenças que são coordenadas, né? Muito bem. A diferença é importante, isso que eu estou dizendo, isso é legal aparecer. Desse modo que eu estou falando, a sociedade se sustenta na divisão do trabalho. Né? Cada um fazendo uma coisa, a gente interage e consegue constituir um todo harmonioso, espera-se, né? Bom, divisão de trabalho ou então pensar em divisão de funções. Porque trabalho, às vezes, a pessoa fica muito achando que é só passar o cartão de ponto, ficar na empresa, tal, ficar na indústria. Não é trabalho no sentido das coisas que a gente produz. Então, funções, né? E se a gente pensar na sociedade em termos de divisão de funções, a gente vai entender que um namoro ou casamento também é uma mini sociedade, não é isso? E se tiver figa, então, nós casou, tem figa, aí tem um microcosmos, aí tem uma sociedade, tem as discussões, cada um pensa de um jeito, isso faz parte, né? E a complexidade dessas relações sociais vai aumentando, por enquanto a gente falou de família, sociedade comercial, uma coisa limitada, tal. Quando a gente vai ampliando o nosso olhar, então vai vendo sociedade de um jeito maior, vai aumentar a complexidade das relações. Tem muito mais coisas diferentes para acontecer. Até que surgem questões, tem certas questões básicas que aparecem. Ó, quais são os nossos objetivos comuns? Né? Nós temos que definir objetivos comuns. Isso, gente, até na família, até no famoso DR, né? Discussão em relação, mas quais são os nossos objetivos? O que a gente pretende, né? Quando você vai aumentando a complexidade, isso se torna mais importante ainda discutir. Se tiver 300, 400, 500 pessoas, mais difícil ainda. Outra coisa que aparece, manter a ordem, não é? Então, a gente precisa manter a ordem. Muito bem. Quando é comunidade grande, né? Maior essa necessidade. Bom, aqui uma observação, parênteses, é para isso, acho eu, né? Para isso que deveriam servir os governos. Acho que é meio por aí, né? Deveria ser por aí. Muito bem. Quando a gente tem esse aumento quantitativo, esse olhar mais amplo, gente, peraí, vocês estão escutando um barulho? Está um barulho aqui em volta? Acho que estão fazendo alguma coisa aqui no vizinho. Eu acho que eu vou mudar de ambiente. Será que vocês esperam só um minutinho? Eu vou dar uma... Eu não sei se vocês estão escutando, está meio... Ou está dando... Está ouvindo? Tá uma barulheira aqui? Nossa senhora, gente. Totalmente estranho. Eu vou mudar aqui de lugar, vamos ver se dá para escutar, né? Pô, sacanagem. E foi agora, ó, peraí, vamos fazer uma transposição, vamos mudar de ambiente. Não sei se resolve um pouco. Vou mudar de sala de aula, né? Vamos para outra sala de aula. Também não sei quanto que resolve, mas vamos que vamos. O pior é que tá para tudo que é lado esse barulho aqui. Vamos tentar aqui. A gente retoma. Vamos ver. Beleza. Então, vamos voltar aqui para o nosso share. Voltar para a tela. Deixa eu ver se eu estou gravando direitinho. Beleza. Tá. Depois eu edito isso, né? Definir objetivos comuns, manter a ordem. Quando aumenta a comunidade, aumenta a sociedade, a gente tem uma transformação da estrutura. É necessário, não tem jeito, né? A gente acaba sendo um pouco obrigado a transformar a estrutura social para dar conta dessas interações, né? Com muito mais gente e tal. Certo? Diante dessa tendência, eu estou brincando, né? Chamar de law and order, lei e ordem, né? A gente pode perguntar o seguinte, afinal, é o homem que deve servir à lei ou é a lei que deve servir ao homem?
Agora é o momento que eu quero ouvir vocês, né? Porque a gente começa a entender que precisa de leis, né? Precisa organizar de alguma forma, surge a necessidade das leis. Tá, mas e aí? É o homem que serve a lei ou a lei que serve o homem? Está aberto o debate. Podem escrever ou podem abrir o microfone. O que vocês acham disso? Nossa, tá uma pancadaria aqui. Eu vou colocar um fone agora. Vou tentar outro esquema. Tá aberto para debate. Vou fechar aqui um pouquinho a minha... Que tal? A gente serve a lei serve a gente, nenhuma coisa nem outra. Como é que a gente pensa isso, né? Que tal? Acredito, vamos lá. Chegou uma resposta aqui, acredito que seja o homem, porque foram nós mesmos que criamos as leis e regras onde a gente vive, né? Sim, nesse sentido... Tá, mas então... mas é o homem que... Ainda ficou meio no ar essa resposta. Legal. É um pouco dos dois. Talvez, né? É uma relação dialética, né? Deixa eu perguntar uma coisa. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou mudando uma configuração aqui, fazendo de tudo para a gente conseguir conversar. Opa! Agora veio uma provocação da Isabel. O homem é a lei? E colocou a pergunta ainda, né? Que é para deixar a gente bem na fogueira, né? Então, o homem é a lei? Não, o homem... Sim e não, né? O homem faz a lei, né? Então, se o homem faz a lei, talvez seja razoável a gente pensar que é a lei que deve servir o homem, né? Porque a gente vai fazer a lei para ajudar nas suas relações, para ajudar a estabelecer uma sociedade harmoniosa, tal, né? Nisso, o Hermes está colocando aqui perfeito, é isso mesmo. Nós ditamos as regras, não é isso? Quer dizer, a gente dita as regras que tem outro ponto importante, essa questão de definição de regras das leis, é importante e que nem sempre é cumprido, é importante que isso sirva para todo mundo, né? Que a gente não tenha coisas assim que prejudiquem uma categoria, enfim, que a gente tenha esse respeito, essas leis gerais. Sim. Então, talvez a gente possa pensar que a lei deve servir ao homem, né? O homem faz a lei e ela é justamente para ajudar a disciplinar as relações. Isso significa, gente, a lei sendo um produto humano e sendo feita para ajudar a convivência, significa que a gente precisa, vê se eu estou errado, que eu vou dar uma ideia aqui, a gente precisa estar aberto para questionar a lei, porque em certos momentos a gente pode chegar à conclusão de que a gente ditou aquela regra, mas passou o tempo, as coisas mudaram, e aquilo não cabe mais, não tem condição, né? Outra, com o passar do tempo, as pessoas nascem e morrem, o cara que escreveu aquilo já não está mais entre nós, e a compreensão da vida muda, né? A gente sabe que a sociedade está em evolução, né? Então, ok, nós ditamos as regras, então nós temos também o direito, eu diria até o dever, de questionar, né? Lembrem-se de que, sei lá, talvez 200 anos atrás, havia jornadas de trabalho onde não tinha essa limitação de horas, onde o cara ficava lá 16 horas, né? A pessoa se matava, não tinha direitos. Então, outra coisa absurda, direitos políticos, eleitoralmente, né? As mulheres não podiam votar, gente. Estava na lei. Não podia se candidatar. Depois, sempre podia votar, mas não podia se candidatar. Como assim?
Quer dizer, são leis criadas pelo homem, mas que precisam ser revistas, não é isso? Então, é muito importante, gente, que nós tenhamos essa consciência crítica. Ok, a gente sabe que a lei está aí, tem que ser cumprida, mas, beleza, estou respeitando, porém eu questiono. Nós, como cidadãos, a disciplina envolve a palavra cidadania, que a gente tem direito de questionar. E acho até que é fundamental que se questione, porque é assim que a gente desenvolve as melhorias, né? Vai refinando, né? Acho que a lei é uma coisa mútua, a lei serve ao homem, mas o homem serve à lei. Sim, tem outra que chegou aqui, que bom que todo mundo está compartilhando. Ao mesmo tempo que o homem cria as leis, ele também se coloca na posição de ter a obrigação de seguir as leis. Sim, a gente cria a lei e depois fica, né, se conforma a ela. Mas a gente tem que estar aberto para a evolução. Vou dar um outro exemplo, um exemplo até mais pontual, mas que fala com a engenharia, né? E é o seguinte, é um caso que está ainda para resolver, né? Nos anos 80 surgiu uma legislação, uma norma técnica, né? Que fala, vocês da engenharia, isso é importante, que fala sobre a necessidade de disciplinar a produção de ruídos, né? No hospital. O hospital não pode ter ruído, tem que ter níveis máximos, né? Precisa manter silêncio, tem aquelas plaquinhas na frente do hospital, silêncio, de noite, quer dizer, não dá para passar buzinando. Tem uma série de coisas, né? Porém, essas normas do Brasil foram estabelecidas nos anos 80, já tem mais de 30 anos, tá? E vou contar para vocês, um hospital 30 anos atrás é totalmente diferente do hospital hoje, tá? Mudou demais. A questão de recursos, né? Tecnologia, a quantidade de maquinário que tem é feroz, né? O número de processos, né? A especificidade, até mesmo dos currículos, né? Para você lidar com aquelas máquinas, as calibrações e tal. E aí, a gente tem muito mais recurso tecnológico, essa é a parte boa, né? Essas coisas, em geral, fazem ruídos. Então, mesmo que sejam máquinas silenciosas, 5 ou 6 máquinas fazem mais ruído do que uma. E a lei ainda é a lei de 30 e poucos anos atrás, sendo que as construções mudaram totalmente. Entende? Por um lado, a gente até ganhou, claro, é o que a gente se espera, né? Tecnologia servindo ao homem. Por outro, a gente tem hoje uma série de equipamentos hospitalares que fazem barulho. O que torna, se você seguir ao pé da letra a lei, a norma que está escrita para UTI, por exemplo, hospitalar, você não vai achar nenhuma que está totalmente dentro. Mudou, a dinâmica é outra. Precisa repensar e atualizar. Então, isso é uma demanda, isso é um trabalho possível, uma coisa para se escrever sobre, refletir. Então, a questão da lei. A lei serve o homem, mas a gente tem, ó, essa lei aqui está ultrapassada, vamos ver o que a gente faz aqui para melhorar, porque não tem condição, né? Assim não está dando, né? Muito bem. E tem esse perigo, né, que a gente comentou meio rapidamente, que é aquele assim, aos amigos tudo. Vocês já ouviram isso? Aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Já ouviram essa frase? Eu acho que é do Maquiavel, né? Essa frase ela coloca um perigo, né? Aquele perigo de você um sistema já corrupto, vamos dizer assim, onde para algumas pessoas não, você não está dispensado, está liberado, e outros teriam obrigação de seguir a lei. Então, isso dá um caráter negativo à lei, como se fosse uma coisa para restringir só algumas pessoas. Aí não dá, né? Então, não tô nem. Aí não é questão de mudar a lei, aí tem que mudar a maneira como você, enfim, gerencia isso. Aliás, esse é um outro ponto. A gente tem que gerenciar. Não basta só escrever a lei e achar que está pronto, né? Tem gente, eu vou brincar aqui, mas tem gente que não sabe muito bem ler as leis, né? Então, não entende algumas coisas, tem que dar um reforço. Eu estou falando bem figurativamente, né? Tem ainda uma outra questão: leis da natureza e leis do homem. Tem a vida natural, essa vida mais, né,
feliz, junto com os animais, com a natureza, idílica, sonhada, né? E a vida contratual. Bom, ok, as relações de trabalho são relações contratuais, né? A gente precisa dessas leis do homem. Porém, e até para funcionar uma empresa, enfim, uma fábrica, então precisa de leis, desses contratos. Porém, nós não podemos desconsiderar a dinâmica da natureza, né? Leis da natureza, não é que é uma lei promulgada, né, por um congresso da natureza, não é isso, né? Mas o fato de que a gente tem que pensar na produção, mas não pode descuidar da sustentabilidade ambiental, né? É aí que é o ponto. Todos nós, todos vocês vão trabalhar né, envolvendo construções, criações e planejamentos, e precisa levar em conta o outro lado, o lado da natureza, né? Senão, você cria um processo novo e aquele não se sustenta. Então, você cria um processo novo que faz um monte de coisa fantástica, só que o teu processo ele precisa de água para o resfriamento. A máquina esquenta e usa água para resfriar. Se você não pensar de onde vai vir essa água, né? Teu planejamento está torto. Então, a gente tem que ter a parte contratual, técnica, mas não pode esquecer do outro lado, senão você daqui a pouco está sem substrato, né? Então você cria um monte de leis, né? A gente está vivendo pandemia, cria um monte de leis. Daqui a pouco não tem, compra inclusive vacina, tá? Daqui a pouco não tem seringa. Opa, aconteceu alguma coisa aí, né? São sempre muitas dimensões, né? Bom, tem uma diferença grande entre a teoria e a prática, Mas né? esse. Pode falar. Mas, por exemplo, daqui a pouco não tem seringa, mas para mim, eu acho, pelo menos, que foi a maior burrice do governo que provou que parece que não tem ninguém de logística desde o começo da pandemia e só não pensaram na vacina, na seringa só depois que, que lançou a vacina. Então, essa questão de logística é super importante em todas as áreas, né? Todas as áreas da engenharia e, como a gente está vendo, nas questões sociais também muito importante. Não faz muito tempo eu aprendi, né? Eu converso muito com a Patrícia da engenharia biomédica, não sei se tem aqui alunos da biomédica também. Tem um ramo que hoje em dia se fala muito da engenharia clínica, que está relacionado com isso, que é você ter o planejamento, gerenciamento de insumos, né? Produtos hospitalares. Vou te contar outra, né? Em nível mais assim, vamos colocar mais municipal, né? Regional, talvez, diferentes hospitais, isso é um estudo que a gente fez e está saindo publicado agora. Diferentes hospitais gerenciaram de modo diferente, né, essa crise. Então, pandemia. Aí tem um hospital que foi atrás de EPI, comprou máscara, um monte de coisa, insumos que precisava e beleza, fez um certo estoque. O outro fez parcial, o outro não comprou nada e falou, não, a gente vai todo mês. Esse que todo mês a mês a gente vai avaliando, esse teve problema grave. Porque de um mês para o outro as coisas foi uma loucura, foi uma corrida. Então o que a gente acompanhou, a gente viu que, né, aqui na região, e até o fato positivo, houve casos de hospital ter que, falar com o pessoal do hospital, vocês têm aí como ceder para a gente tal coisa? Tá com falta de material aqui. Aconteceu isso. Então teve gente que se preparou melhor logisticamente e outros que não se prepararam. Sim. Não, tá acontecendo ainda, né? Sim. Essa é uma questão bem complicada. Então, engenharia clínica, fala. Mas eu acho, por exemplo, igual o colapso de oxigênio Então. em Manaus. Putz, eu lembro que quando eu tava planejando, eu e meu pai tava planejando abrir um negócio, né? Não deu certo, mas por outros motivos. Uhum. Mas a gente tava planejando até a quantidade de papel higiênico que a gente tem que comprar para esse negócio e parece que ninguém no governo, querendo ou não, era para ser uma logística bem mais ferrada, bem mais fodida, bem mais complexa. Os caras não conseguiram prever, em tantos dias a gente está usando tanto de oxigênio. Tudo bem que está aumentando. Não é tão difícil, sabe? Verdade. O bom senso, às vezes,
faz uma diferença positiva boa, né, quando ele existe, né? Você falou uma coisa muito bem observado, a questão até do mesmo papel higiênico, que são detalhes, mas é um detalhe, mas é coisa importante. Olha só que loucura. A gente tem um centro de detenção, né, de reabilitação feminina em São José dos Campos. E aí também tem um gerenciamento disso, enfim. Bom, eles têm um problema lá, e não é só aqui, a gente vê isso em outros lugares. Tem um problema de gerenciamento aí que é o seguinte, essas questões de insumos, né, consumíveis de banheiro, tal, papel higiênico mesmo. Pensa um local onde diversas mulheres, dezenas, às vezes centenas de mulheres estão confinadas e com seu ciclo menstrual, enfim, que é necessário ter papel higiênico, absorvente, são coisas básicas, né? E aí, às vezes, chega em situações de, mas só tem agora, só vai ter no mês que vem. Gente, hoje é dia 20, o que você vai pedir para... E aí? O que faz nesses 10 dias? Então, são questões de logística, né? De fato. Gente, não tem nada a ver Professor, com... Pode falar. é que eu acho que essa questão, assim, por exemplo, do governo federal em relação a várias coisas, é que eles não reconhecem que existe um problema. Como se você não reconhece que existe um problema, você nunca vai resolver esse problema. É o negócio do negacionismo. Então, vai ter essas confusões, vai ter essas complicações, e quando não há diálogo de uma forma bem aberta, bem lúcida, ela vai gerar esse problema. Se você não conversa que vai ter que precisar de papel higiênico na sua casa, se você não reconhece que está acabando, você vai ter que usar o quê? Você vai ter que usar a mão. Então, chega num ponto que você vai virar, você tem que, sei lá, sabe o que é muito mais complexo. É que, na realidade, pode falar. Esse governo é uma merda, esse cara é um maluco, esse cara, enfim. Gente, bom, o que eu quero dizer é o seguinte, o Brasil é um país rico, sabe? Por mais que digam, São José dos Campos, inclusive, é um município riquíssimo, se você comparar, né? Então, assim, o interessante de observar nós temos verba, a gente tem condições de. Isso é porque assim, a pessoa às vezes pode falar, não tem jeito, não dá. Não é verdade. A gente tem condições, né? Por exemplo, em alguns lugares tem insumos sobrando. Por exemplo, escolas estaduais estão fechadas, então estão funcionando de modo diferente agora. Uma série de insumos. Vamos ficar nesse exemplo simples do papel higiênico. Consumo hoje é 10% do que era 2 anos atrás. Claro, mudou totalmente. As pessoas estão fazendo aula online, tem só os funcionários ali, aí vai, quando os meninos vão para aula, é um dia sim, outro dia não, uma série de coisas. Bom, as compras estão sendo feitas exatamente do mesmo tanto, gente. Olha que coisa. Então, peraí, tá sobrando aqui. Tem gente armazenando, tem armazém, é complicado. Tem lugar que eles estão com pigas e pigas de coisa, entendeu? E no outro tá faltando. Tem um hospital aqui que teve que devolver vacina, porque recebeu demais. Um hospital pequeno, que não tinha porte para vacinar tanto. E tem um posto que é imenso e que tem muita gente que vai, e teve um dia lá que o cara estava na fila, ficou 3 horas, quando chegou, não tinha. Então, assim, não é que falta, é a questão do gerenciamento, né? E isso, gente, vocês vão, assim, são exemplos dramáticos, são situações dramáticas que a gente está vivendo nesse país, no mundo, né? Mas assim, em escala, espero eu, muito menor, mas no cotidiano de uma empresa, no cotidiano de uma indústria, há a necessidade desse gerenciamento, né? Então, né? Professor, mas eu concordo que a falta de gerenciamento, às vezes um dia ou outro acontece, numa empresa pequena, até a universidade, Univap. Às vezes uma pessoa cuida do gerenciamento e erra tal coisa. Uhum. Mas, puxa, são erros absurdos que não era para acontecer, ainda mais um governo controlando. Quantas pessoas será que trabalham para essa logística, sabe? Sim. Eu vou te dar alguém falou, não sei se foi você que comentou uma coisa importante, que eu acho que é justo, é necessário que a gente reconheça as limitações e os equívocos que acontecem. Isso aí acontece.
Então vamos lá, vamos dar um exemplo. Tem alguns exemplos no mundo, né? Vou falar, por exemplo, da Inglaterra, da Suécia. Primeiro-ministro inglês, que no início menosprezou a pandemia, estava nessas assim de não é tudo isso e tal. Enquanto que na Itália e na Espanha a coisa já estava pegando pesado. Demorou um pouco. Na Suécia demorou mais ainda. Bom, o primeiro-ministro, lá, se não me engano, não lembro a data, mas lá para junho, julho do ano passado, fez um pronunciamento à nação. Erramos. Peço desculpa ao povo, nós estivemos equivocados. Lamento profundamente, estamos mudando totalmente o protocolo. Na Suécia, a mesma coisa. Estou dando exemplos, é no mundo isso, tá? E aí muda o procedimento, né? Estados Unidos também teve épocas, agora está mudando. As mortes nos Estados Unidos hoje, que são tá pegando pesado ainda a pandemia, mas eles estão num patamar de 800 a 900 óbitos por dia, que é muito alto, mas já foi 3, 4 vezes isso. Ou seja, né? É reconhecer. Tá E tá quase chegando à metade de vacinados, né? Sim, sim, pois é. Então, assim, são mudanças e que se baseiam também nisso que vocês comentaram. Não tem, erramos, né? Tá, vamos mudar o protocolo, tudo bem, né? A primeira semana, eu estou lembrando agora da primeira vez, tem 1 ano, né? Quando me fala, não, tem que começar a usar máscara, a primeira vez que eu ouvi isso, eu falei, será? Mas precisa usar máscara? Que coisa. Eu fiquei meio estranhando um pouco, todo mundo acho que pensou, meu, fundamental. Eu fiz até um vídeo depois explicativo sobre a porcentagem de probabilidade de contrair o vírus ou não, com máscara, sem máscara. Expliquei, passei isso em vários lugares. E a gente vai vendo, não, isso é fundamental. Tá? Tenta passar isso para as pessoas. Né? Então, reconhecer, né, é muito importante. Né? E até que no princípio da pandemia, a campanha não era usar máscara. Era usar máscara só quem estava contaminado, né? Ah, sim, sim. Pois é, mas a máscara tem essa via de mão dupla, né? Hoje acho que está muito estabelecido. Tem ainda algumas pessoas meio malucas aí, né? Por aí que não sacam muito, mas eu acho que já está, se compreende mais, de modo mais amplo. É mão dupla, né? Quer dizer, você, na verdade, não é uma questão egoísta. Estou usando máscara para me proteger. É muito mais que isso, né? Você ajuda a interromper esse ciclo de contágio que toda a sociedade está sendo afetada, né? Então não é só para você está pondo a máscara também pensando nos outros, é questão de solidariedade em última análise, né? Então nós estamos falando de sociedade, é isso mesmo, né? É pensar além do indivíduo, né? Mas vamos seguir mais um pouquinho aqui. Obrigado a vocês pelo debate, é muito interessante a gente ouvir vocês, né? Nos tempos de Platão, ele dizia que o cidadão devia ser livre, igualitário e fraterno. Tudo lindo, né, na teoria. Isso foi restaurado, foi reabilitado pela Revolução Francesa. Liberté, égalité, fraternité, não é isso? Porém, na prática, o que aconteceu? Muito pescoço cortado. Né? Então, a igualdade, fraternidade, porém... Então, a gente tem que ter esse olhar atento para o que está acontecendo. Às vezes, no papel, aquela história, às vezes a lei está linda, mas e aí, está cumprindo? Tá, né? No Brasil, criaram essa coisa de a lei não pegou, gente. Aí complica, né? Bom, com o passar do tempo, eu digo assim, ao longo dos séculos, o que acontece? Tem uma reviravolta. Inicialmente eram indivíduos reunidos para satisfazer necessidades mútuas, para se ajudar. Começam a surgir as instituições. As instituições, com o passar do tempo, começam a ser mais importantes que o indivíduo. As instituições passam para o primeiro plano. Começa a ter essa mudança estrutural aí. E para garantir esquemas de dominação, e alguns indivíduos começa a acontecer assim do cara ser deixado de lado, né? Outro dia eu vi uma fala de um gestor que estavam falando sobre dengue aqui no Vale do Paraíba, né? E aí falaram, mas né, mas o senhor tem o secretário de saúde, tá? Mas espera aí, tem bairro onde tem muito mais
dificuldade, porque bairro não tem asfalto, às vezes tem muita terra, acúmulo de água, tá o calor ali. Então, aí o cara falava assim, não, tá na lista, a gente vai passar por todos os bairros, aqui a previsão daqui a 10 dias a gente vai... Olha a gestão. Então, aqui, a questão de dar as prioridades, né? Bom, aí as instituições começam a poder muito, os indivíduos, então, começam... Alguns valem mais e outros menos, esse é outro problema. Surge uma nova acepção de sociedade, um novo sentido para a palavra que não é muito legal, que está relacionado com o que eu estou brincando aqui, estou falando, mas essa expressão existe, high society, você já deve ter escutado, né? Ou então alta sociedade. O cara é da alta, esse cara aqui é da alta sociedade. Pois bem, quando a gente fala em alta sociedade, o que está se subentendendo? Que tem baixa sociedade. Aí é o problema, né? Nada contra a alta sociedade, mas, pô, e aí vai ter um ranqueamento, alta sociedade, sociedade de gente de bem, aqui é gente de bem. Fazendo o Google Tradutor aqui para a linguagem nossa de cotidiano, da turma dos poderosos, né? Dos amigos importantes, né? Aquele que você sabe com quem você está falando, sabe essas coisas? High Society. Eu coloquei para vocês no ambiente virtual um videoclipe dos anos 80, que é uma música da Rita Lee, sensacional, Alô, Alô, Marciano. Eu coloquei o clipe da Elis Regina, que ficou famosa com essa música, né? Ela canta mais de um modo mais legal do que a própria Rita Lee, mas é muito legal essa letra porque ela fala disso. É o ser humano com a sociedade, né? O ser humano conversando com o terráqueo, né? O terráqueo falando com o marciano. Então, aqui quem fala da Terra está conversando alô, alô, marciano, né? A sociedade aqui está cada vez mais down, e aí vai brincando, né? Os problemas, todo mundo quer ser da alta, mas a gente vai escorregando, né? Problemas, então sociedade deve ser inclusiva, né? Não pode ser uma sociedade exclusiva. E aí eu pergunto, o que acontece com os demais que não são da alta? Vão se conformar em ser diferenciados? A gente fala isso com bom humor, né? A gente fala brincando, né? Mas e aí? Vocês podem entrar com vocês e ali, com outros aqui, é diferenciado, é na calçada mesmo, tal. Devo dizer que, eu não sei, não conheço da vida de vocês, né? Eu não sei se tem aqui muita gente, sei lá, dono de banco, assim, pode acontecer, né? Mas eu, pelo menos, sou da turma dos outros, né? Eu não tô ali nesse high, né? Então, acho que é justo a gente se perguntar coisas, né? Até trouxe um poema do Brecht, vou deixar para a semana que vem, que discute essas coisas. Na Renascença, a seção do indivíduo, né? Na sociedade burguesa, começa a ter uma reabilitação. Peraí, mas o indivíduo é importante, né? Os papéis individuais são importantes. E o que diz Thomas Hobbes, cada peça do relógio que é a sociedade. De novo, aquela simplificação meio grosseira, mas que vale, né? Então, a gente tem uma função específica naquele maquinário social. Beleza. Hobbes fala uma coisa que é... Nossa, isso aqui eu falei, vamos trazer para a turma. O homem não é sociável por natureza, mas por educação. E essa agora, hein? O homem não é sociável por natureza. A gente não nasce com grandes habilidades sociais. Habilidades sociais a gente desenvolve por educação. A gente vai sendo educado. Educação, gente, pensando além da escola, além da faculdade, né? No dia a dia, a gente vai aprendendo, aprendizado, né? Ensino-aprendizado e tal. Não é? E isso, gente, é um aprendizado super importante, porque você vai lidar... É muito difícil você trabalhar sozinho, isolado. Você pode trabalhar online, você pode ficar o ano inteiro online na tua casa, mas você está interagindo, não tem jeito, né? Então, a sociabilização é vamos dizer, em algumas empresas isso é fator decisório para contrata o cara, não, esse cara aqui, ele sabe lidar com o coletivo, ele sabe comandar uma equipe, legal, né? São características que são valorizadas, né? Segundo, aí somando aqui, fazendo uma equaçãozinha, brincando, né? Hobbes mais Descartes, a gente compreende o quê? Educação, razão. A razão é que sustenta a sociedade, né? A gente não é só seguir a natureza, todo mundo fica solto, faz o que quer. Não, calma aí, um pouco menos, né?
A razão é que sustenta. A gente precisa se organizar para tal coisa, tem que gerenciar, não pode deixar faltar isso aqui. Então, é racional, né? A razão se expressa através de leis e contratos, né? Então, com o passar do tempo, essas leis e contratos passam a falar bastante sobre a propriedade dos bens. Gerenciar isso, proteger, defender o direito à propriedade, isso é uma coisa que começa... Antigamente não era assim. Isso é uma construção que vem vindo com o tempo, né? Então, tá, você reconhece a propriedade dos bens, capitalismo e tal. Porém, na hora que você faz isso, na hora que você coloca isso em lei, você precisa do quê? De quem faça cumprir, né? Não adianta só escrever, fica ficção, né? Não, mas e aí, como é que faz? A tutela, ou seja, o controle desse direito à propriedade privada é atribuído ao Estado. Opa, olha o Estado se tornando super importante. Lembra aquela história das instituições valerem mais que as pessoas? Então, chega num ponto que o Estado é que tem a tutela, o Estado é que controla, certo? Desse jeito, está dizendo o quê? Que todo mundo tem que se submeter a um poder maior, um poder estatal, o poder do Estado, né? E o Estado vai precisar dar um jeito de fiscalizar o cumprimento das leis, não é isso? Essa que é a sociedade. Vocês falaram que tem que ter regras, normas, então. Aí, como é que vai fiscalizar? O que o Estado faz? Só produz a lei e acabou? Não, tem que ter alguma instituição também para fiscalizar. No fundo, com uma roupagem muito elegante, às vezes nem tão elegante, a gente tem uma lei do mais forte. Só que o mais forte agora não é o leão mais fraco com o leão mais forte, não é isso. Agora é o Estado que é um forte, o governo que é forte, e as pessoas que têm que se submeter, enfim. E a gente tem aquela história, né, de ter eleição de vez em quando, pode mudar, pode alterar. Sim, né? Lembre-se que depois quem tiver ali vai ter o Estado, né, vai ter esse aparato e vai cuidar das coisas. Então a gente tem que pensar. A sociedade surge como necessidade, à medida que vai aumentando a população, enfim, a necessidade de aumentar as capacidades produtivas. A gente precisa produzir comida para todo mundo, a gente precisa, enfim, desenvolver maquinário. No meu caso, eu tenho que fazer as aulas, mas não é só isso. Eu tenho que produzir artigo, eu tenho que produzir participação em congresso, eu tenho que levar o nome da universidade onde eu vou. Então, a gente tem a necessidade produtiva. E isso requer cooperação. Não tem jeito, né? Cooperação. Isso significa que, agora eu vou colocar uma frase minha no meio do Platão, do Nietzsche, do Hobbes, eu vou me colocar aqui, vocês podem cair matando, tá? Mas é uma sensação que eu tenho aqui. O indivíduo, a noção de indivíduo, está ligada ao verbo ser. Né? Quem você é, o seu modo de ser. Você não precisa estar produzindo algo para ser você. Da maneira que você conversa, interage com as pessoas, é o teu jeito de ser. Né? Eu gosto de música, eu estou cansado, eu curto um som para relaxar. É o teu jeito de ser. Né? Porém, a sociedade, cada vez mais, está associada ao outro verbo, que é fazer. Poderia até colocar de forma mais forte, produzir. Sociedade está relacionada com produção. Cada vez mais isso. Né? Bom, com o estabelecimento da sociedade industrial, isso já temos aí, vamos simplificar, arredondar, dizer assim, são 200 anos que a gente já está mais ou menos num certo padrão que essas indústrias vieram, né? E surge uma outra, ou surge não, vamos ser mais honestos aqui, na verdade, fica mais evidente algo que já existia antes, tá? Uma dicotomia entre, uma tensão entre trabalho de um lado e propriedade do outro. É comum, as pessoas às vezes acham que vem tudo junto, né? Ah, e o cara tem uma grande mansão porque ele trabalhou muito, ele conseguiu comprar aquela mansão. Vamos com calma, vamos avaliar, será? Tal. Tem uma diferença, né? Vamos lá, hoje, vai, sem nem entrar muito na questão histórica, mas um grande proprietário, e isso aqui é uma
É um momento delicado e provocativo mesmo. Mas o grande proprietário, em geral, o pessoal fala, né? Dinheiro, como é que é? Dinheiro não significa felicidade. Ah, mas pode mandar buscar, né? Você compra uma coisa lá que você quer. Bom, o grande proprietário, o grande mesmo, o grande investidor, tal, não necessariamente ele precisa trabalhar, né? O que ele precisa é ter o gerenciamento de, não, vou contratar força de trabalho qualificada. Eu preciso de gente que saiba fazer esse planejamento, preciso de gente que saiba operar esse instrumento, esse equipamento, gente que saiba fazer. Então, o cara que tem os meios de produção, né, os grandes proprietários, os diretores, enfim, os donos, são aqueles que vão contratar a força de trabalho. Os trabalhadores vão operar, basicamente isso, vão operar, vão produzir, né? Então, existe uma dicotomia. Caminham junto as coisas, mas assim, aquela história, mas esse cara é muito rico, mas ele, como é que fala? Ele é responsável por 5 mil funcionários, graças a ele criou um emprego. Que lindo, beleza. Tem outro que tem a mesma fortuna e não investiu e está só aplicando, sentado esperando ver na vida passar. Então, né, a gente não pode colocar tudo no mesmo saco. Tem que ter esse olhar assim, vamos olhar direitinho essa situação específica, como é que está isso, né? Essas perguntas, esse questionamento, ele é feito por Marx no século XIX, né? E Marx fala assim, e essa aqui é uma frase forte, né? Mesmo o trabalho livre, olha, livre, assalariado, representa um tipo de escravidão. Escravidão ao salário, né? O cara precisa trabalhar, senão não tem comida, né? É a escravidão ao salário e ao empregador, consequentemente, e ao proprietário, o cara que tem, né, os meios de produção. Então ele começa, só para a gente saber onde está pisando, né? Ó, fique atento e saiba que você é menos livre do que você pensa, né? Não que a gente fique muito feliz ouvindo isso, né? Mas assim, eu sou do ponto de vista que ter consciência é melhor do que ser ignorante, né? Eu acho que é melhor a gente refletir. Por exemplo, quer ver? A pessoa que fala assim, tá tudo tranquilo hoje. Não, tá tudo bem, daqui a pouco passa. Meu, o cara que fala isso hoje, ele tá tranquilo, talvez ele esteja, pode até ser que o cara seja louco o suficiente para estar tranquilo hoje, no meio de uma crise maluca mundial, mas ele não tem consciência, mostra falta de consciência, percepção do momento que a gente está vivendo, né? Então, para a turma que está preocupada, gente, professor, eu estou meio mal, estou desanimado, estou preocupado. Sim, você é normal, cara. Seja bem-vindo, estamos juntos, vamos nos fortalecer, mas assim, a gente tem essa noção, né, de realidade. Hegel tem um ponto de vista mais filosófico, que é correto, que é bonito, vale a pena a gente trazer aqui também. Pensar no trabalho como uma parte da formação do indivíduo. Ou seja, a minha formação não foi só meu pai que deu, minha mãe, não foi só na escola e na universidade, foi também no meu dia a dia do trabalho. Eu aprendi demais trabalhando, né? E aprendo todos os dias, né? O ano passado, chegou em abril, eu falei, como é que é esse negócio de dar aula online? Né? A gente teve que aprender, e vocês também, né? Então, o trabalho, ele é importante para a formação do indivíduo, né? Agora, olha que interessante isso. Quando se trata da realização humana, lembra, o ser humano, o indivíduo está ligado ao ser, diz Hegel, a satisfação da totalidade das necessidades do indivíduo é um trabalho de toda a sociedade. Olha que interessante. Então, para satisfazer... Mas será? Para satisfazer um único indivíduo precisa de toda a sociedade. Meio exagerado ou será que é por aí mesmo? Tem que tomar cuidado, né? A gente fica achando que a sociedade está todinha a serviço de uma pessoa. Não é isso. É aquela história do trançar, da dependência mútua. Talvez seja importante para vocês que eu esteja aqui falando, porque vocês vão ter avaliações, vocês vão ter uma formação. É importante no currículo que tem essa... Não, que a gente discutiu sociedade, humanidade. Porém, eu preciso muito de vocês também. Então, são relações trançadas, né?
a satisfação das necessidades é um trabalho de todos. Mesmo as necessidades de um único. Faz um experimento, faz uma lista depois de necessidades diárias que você tem. Presta atenção, você vai ver. Vai aparecer de tudo, é muita coisa, inclusive o papel higiênico, a gente está comentando. Mas não. E se esquecer, né? Na hora que precisar, putz, né? Então, as nossas necessidades são muitas. Então, a gente precisa muito da sociedade, porque a gente precisa muito uns dos outros, né? Na França, o Brasil teve uma vez, um tempo atrás, uma greve de caminhoneiro. Na França, de vez em quando, tem paralisação na estrada, meu. Na mesma hora, as pessoas percebem que dependem umas das outras, né? A satisfação das necessidades de uma pessoa envolve toda a sociedade. Mas essa frase, que é um pouco eurocentrada, nossa conversa aqui está baseada muito em pensadores europeus, né? Me lembra um provérbio africano, que eu acho que assim, bota no bolso isso aqui, que fala de forma linda, é poesia e ao mesmo tempo é sociedade. Olha que frase bonita esse provérbio africano. Para educar uma criança, é necessária toda uma aldeia. Está na mesma pegada do Hegel, né? Só que é mais bonita essa. E aí, o que vocês têm a me dizer? É isso mesmo? Para educar uma criança, precisa de uma aldeia inteira, que no nosso caso, enfim, sei lá, da cidade. Toda a cidade, enfim. Faz sentido isso? Parece coisa de louco. Eu acho que uma aldeia, um pessoal que vive em aldeia lá, acho que é bem diferente do que aqui. Porque, por exemplo, eu vivo, eu e minha família, eu e meu pai só, não tem mais ninguém. A gente não tem nem mais familiar, nada aqui na minha cidade. Uhum. E quando eles vivem em uma aldeia, por exemplo, na África, praticamente é o dia todo mundo junto, né? Bem colocado, bem colocado. Isso é uma diferença significativa, né? Ainda mais agora se a gente pensar em termos De de pandemia. social, né? A gente está pandemia, a gente está, quer dizer, alguns de nós estão com a condição que nem eu tô. Eu me sinto até privilegiado porque eu tenho a condição de ficar mais em casa. Eu estou mais seguro nesse aspecto, né? E outras pessoas, talvez nessas comunidades não, e nessas aldeias. Porém, então, legal, acho que você trouxe uma contribuição aí. Esse provérbio, ele cabe muito bem lá, ou então para os índios também, né? Essa coisa da aldeia, de todo mundo estar em volta, até mesmo essa coisa circular, né? Das rodas, de estar todo mundo junto. Sim, mas eu acho que que dá para a gente adaptar e traduzir essa ideia para cá. Vou te dar um exemplo, assim, o que a gente está pensando. Não dá para. É comum hoje em dia a gente atribuir responsabilidade aos outros. É um negócio complicado, né? Então o filho chega em casa, tira nota ruim, né? Chega um boletim, tá? Mas é o professor que não ensinou. O professor, pelo amor de Deus, o professor não sei o que, já vai reclamar, né? Aí o menino chega na escola, faz bagunça, e chega na sala dos professores, putz, esse aluno aqui tá louco, não tem educação. O pai não deu educação. Não, mas educação que... Aí o pai fala, aí chama o pai na escola. Não, vocês não estão ensinando meu filho. Não, você não está dando... A gente tem um pouco essa coisa de atribuir responsabilidade. O pai às vezes acha que é a escola às vezes acha que é o pai. São os dois estão certos, né? Todo mundo precisa estar junto educando aquele indivíduo. E mais, o porteiro, o cara numa loja, quando a pessoa entra na loja, é negacionista, assim, o sujeito fala, senhor, me desculpe, mas a gente está no meio de uma pandemia, eu vou pedir para o senhor colocar a máscara, por favor, né? Aqui é uma necessidade de outras pessoas interagirem. Isso é educação, é questão de educação também. Lembra? A gente não nasce social, perfeito, a gente nasce para ser educado também. Então, nesse sentido mesmo, respeitando as grandes diferenças de aldeia urbana, né? Mas a gente é educado e educa em diferentes ambientes. Não é só na sala de aula, não é só no computador aqui, né? Na rua também, são os contatos, né? A disciplina que a gente tem que ter hoje em dia bastante, né? Então, são várias... E a criança ela está atenta a tudo, né?
A criança aprende pelo exemplo, né? Então, a gente, como sociedade, né? Se o vizinho é um cara que se comporta muito mal, faz um monte de coisa assim, que, meu, nada a ver isso, tal. Isso, e eu tenho um filho pequeno, por exemplo. Aí eu não vou gostar muito disso. Isso não é legal, porque o cara tá dando exemplo. A criança tem aquela coisa de querer copiar. Então, a sociedade de toda mesmo, de alguma forma, as nossas interações ajudam a gente a formar quem a gente é, né? Então, acho que dá para a gente adaptar, pensar nesse sentido. Aldeia, entre aspas, né? Mas a gente pode contribuir, né? Se a gente faz as coisas do jeito mais correto, pensando no bem dos outros, acho que, primeiro que bom, né? Se todo mundo pensar nos outros, isso vai gerar uma sociedade melhor, né? E depois é isso, é o exemplo, né? Sempre tem alguém que às vezes não sacou isso, né? E a gente está agindo ali. Eu tive uma situação não faz muito tempo que aconteceu isso, né? Eu vi que estava todo mundo se portando de um jeito, eu não vou entrar em detalhe aqui. Aí eu falei, não, eu vou manter aqui. E fiquei. Daqui a pouco eu vi que aos poucos as pessoas foram mudando um pouco. É como diz o pessoal, tarefa de formiguinha, né? Mas, meu, vocês todos têm essa função também, né? Às vezes provavelmente vários de vocês têm irmão menor. Cara, se você tem um irmão menor, você é também um educador dele. Nem que você, mas eu nunca parei para pensar, professor. Mas é. Teu jeito de ser, né? Muito bem. Vamos lá para uma parte que vocês conhecem e que, aliás, enfim, tudo dá para a gente questionar, mas Conte identifica 2 princípios que ele diz que são essenciais para a sociedade. Esses a gente conhece. Ordem e progresso. Está na bandeira, né? Então a gente conhece. Beleza. Agora eu vou fazer uma brincadeira. Será que a gente consegue estabelecer uma relação entre esses princípios de ordem e progresso e a física? É claro que eu estou falando que eu sou professor de física, né? Matemática, cálculo. Então, eu fico estabelecendo essas metáforas. Físico adora fazer essas analogias, comparações, né? Estava lendo Freud outro dia e ele faz um monte de análise de sistema. Ele fala assim, a mente humana se assemelha ao circuito elétrico, tal coisa. Ele discute, é um barato como o texto. Faz essas comparações. Ordem e progresso, vamos lá. Ordem estática, está fixo, né? Está em ordem. O progresso, a parte dinâmica, está em movimento, não é isso? A gente tem a ordem e o progresso, né? Um lado da física estática e da física dinâmica. Gente, voltou uma barulheira danada aqui. Vocês estão ouvindo isso? Nossa, vou fazer uma mudança aqui de ambiente. Não sei o que está vendo aqui. Bom, mas aí temos essa analogia com a física, né? A parte estática e a parte dinâmica. E quando a gente pensa em engenharia também, as estruturas têm que ter, por exemplo, né, é importante que tenha solidez, né? Porém, muitas das coisas que a gente está produzindo são aparatos que têm que girar, né? O processo produtivo de uma estrutura sólida, rígida, fixa, é um processo de desenvolvimento. Então, ele tem a ver com progresso. Você muda a tecnologia, você reduz o uso de material, reduz o tempo de produção, reduz o consumo de água. Né? Muitos processos envolvem água. E água, hoje em dia, gente, é precioso, sabe? Não dá para a gente fazer um planejamento e falar, usa água à vontade. Não tem mais isso, não tem água à vontade. Né? Então, colocando assim, a gente não presta muita atenção, mas, né, consumo de água é algo super importante. Ordem e progresso. Tem algum ranking? Será que vocês conseguem estabelecer alguma... Se eu falasse assim, o que será que é mais importante, ordem ou progresso? Alguma opinião a respeito? Acho que é uma pergunta, né, meio pegadinha. Não tem muito, né, como a gente dizer, isso aqui é muito mais importante que o outro. Não dá muito, né? Segundo Adorno e Horkheimer, nesse livro que eu estou trazendo para vocês, né, essa divisão ela é insustentável. A gente pode falar palavras diferentes, tal, mas a gente precisa saber que essas coisas interagem, né? Se você não tiver um mínimo de estabilidade, você não pode planejar
um processo dinâmico, enfim. E se você tiver somente a parte estável, você vai passar o resto da vida daquele mesmo jeito, não vai ter evolução nenhuma. Não me parece muito razoável, né? Muito bem, surgem tensões. Tem sempre uma pessoa que está mais voltada para a ordem, o outro está mais voltado para a criatividade, para o desenvolvimento, e a sociedade é casar essas coisas, né? Lidar com essas tensões. A tensão, gente, não é sempre uma coisa negativa. Tem tensões criativas. Eu sempre dou exemplo, né? Os Beatles, Lennon e McCartney, os caras discutiam, pensavam um mundo diferente, faziam coisas maravilhosas junto, né? Então, essa habilidade é importante. Adorno e Horkheimer dizem assim: as leis são criadas para domar as tensões sociais na sua origem. Para evitar que a coisa chegue às vias de fato, enfim, que aconteçam problemas. Então tem lá, tem aquela... De fato, tem que ter essa organização legal, tal, disciplinando as relações sociais. Muito bem, chegando à parte final da nossa conversa aqui, eu estou contente, muitas coisas que nós abordamos aqui, e eu fico muito feliz quando vocês participam, tá? Principalmente de colocar a voz e falar, isso é muito legal. Bom, a gente volta aqui para essa questão da sociedade mais complexa e ampla, para lembrar que a convivência humana, com o passar do tempo, ela tende a ser institucionalizada. Ou seja, a gente interage mediado por instituições. Estamos vivendo nesse exato momento algo assim. Eu não conheço vocês pessoalmente, talvez a gente já tenha se esbarrado por aí na rua, na faculdade mesmo, mas assim, a gente tem uma interação, está construindo uma relação graças a uma instituição. A instituição universitária que vocês procuraram e que eu também procurei, enfim, que me procurou, e a gente está interagindo. Então, as instituições, elas são fundamentais para as relações que se estabelecem na sociedade. Muitas delas, né? No entanto, e aí é tudo, né? Igreja, família, escola, comércio. No entanto, a gente tem que analisar criticamente as instituições. A gente tem direito de fazer crítica, isso é importante, né? Para que as coisas melhorem, né? Sempre tem que melhorar. Eu acho assim, o ponto de vista, e aí eles colocam, né? A Adorno e Horkheimer colocam isso, a gente precisa avaliar as instituições em termos de como que elas interferem na tua vida, o que está gerando para você, né? Alterações positivas ou negativas, então a gente tem que avaliar, será, né? E eu espero que a experiência universitária traga alterações positivas, que traga um questionamento, né? Uma vontade de querer saber mais, né? Uma preparação para a relação mesmo entre as pessoas, para planejar coisas, tá? Então, né? Mas a gente vive imerso em um monte de instituições, né? E sempre é hora da gente pensar, será que tá legal, tá bom? Tem um incômodo aqui, isso aqui não tá me ajudando em nada, tá às vezes até atrapalhando. Avalia, né? Ok. Se a gente não avalia assim, criticamente aonde a gente está envolvido, o que a gente está fazendo, o emprego onde a gente está, né? Às vezes até a relação onde a gente está, a gente tem que avaliar, né? Será que está valendo a pena, né? Se a gente não faz isso, pensando agora nas instituições, né? Se a gente não avalia criticamente, a gente corre o risco de que essas instituições fiquem cada vez mais estáticas, fortes, imutáveis, absolutas, e as instituições já estão em primeiro plano, você acaba virando uma peça da engrenagem mesmo, sem muito poder de decisão, né? Essa coisa da instituição ficar acima de tudo, ser uma coisa perfeita e todo mundo que se vire para cumprir, para obedecer, é esse tipo de absolutização, né, que gerou o absolutismo, que sustentou ideologias destrutivas da individualidade, né? O apagamento do indivíduo mesmo, quando a pessoa não vale nada, né? Exemplo que eu trago, o nazismo, né? A gente estuda isso aí, né? História e tal. Na Alemanha o pessoal estuda e visita os lugares. No Japão, que na coisa da bomba, eles visitam. É importante que tenha essa consciência crítica, olha o que aconteceu de errado, que não poderia ter acontecido, enfim. Então, esse questionamento é importante, né?
Se não, começa assim. Sabe qual que era o hino alemão na época da guerra? Tinha um lema, né? Eles falavam isso, gritavam, tal, a palavra de ordem, e também tinha um hino onde a primeira frase era Alemanha acima de tudo. De certo modo, apagando a individualidade. Quer dizer, você era importante só se você estivesse de acordo, sabe? E outros fugiram, inclusive alemães, muito alemão fugiu da Alemanha porque não tinha condições, né? Se sentiu desprotegido, ameaçado, né? Artistas, nossa, vários pensadores. Essa turma que a gente está citando aqui, Adorno, Horkheimer, né? O Benjamin morreu na guerra, né? Mas o Adorno foi para os Estados Unidos, Brecht viajou, enfim, esses caras sofreram também, né? Então, a gente tem essa avaliação crítica mesmo. E eu, assim, se puder fechar essa conversa, eu vou abrir para vocês conversarem, né? Mas, assim, eu queria destacar que algo muito importante que vocês comentaram é a gente saber que pode errar, gente. Nós podemos errar, isso faz parte, né? É reconhecer o erro, né? Você está num trabalho, às vezes você está num processo, desculpa, eu fiquei a manhã toda aqui, não consegui resolver esse problema, vou tentar uma outra abordagem aqui. Meu, isso faz parte, tá? Os dois e você também, você é gerente, o cara está fazendo, você vê que o cara está se dedicando, ele não conseguiu aquilo ali, mas é porque surgiu um monte de, é importante você ter essa compreensão, né? Ou então, nossa, eu pedi tanta coisa que o cara vai morrer, não vai fazer, não tem condição. Avalia. Desculpa, esse cronograma está impossível, vamos esticar, vamos prorrogar até semana que vem, sabe? Senão a gente fica assim, aquele negócio, não, baixou, não ninguém pode voltar atrás, não pode, sim, né? Que é isso, né? Eu tenho umas outras ideias que eu anotei aqui, e acho que eu vou fazer um comentário aqui para um final lírico, assim. No ônibus do pensamento, né? A gente imagina que a gente está tudo nessa viagem, está todo mundo no ônibus. Tem gente que passa a vida inteira olhando só para um lado, só do lado da direita, né? Janela da esquerda, fica olhando à esquerda e só vê aquela paisagem. O outro senta do outro lado e só fica vendo aquela paisagem. Depois de muito tempo, eles vão conversar, às vezes nem se entendem, cada um está vendo uma coisa. Não, está na praia, não, está no campo. E os dois, às vezes, estão certos, mas a gente tem que estar aberto para ouvir os diferentes. E tem aquele que fica preso ali no meio, no centro de segurança, também não vai para lugar nenhum, não olha para lugar nenhum, fica olhando para baixo. Esse aí também não sabe nada, né? Então, a gente cresce em conjunto, né? Sozinho, a gente não chega tão longe, né? Gente, falei. Deixa eu ver umas mensagens que acho que... Nossa, apareceram mensagens aqui que eu acho que eu não vi. Precisa administrar e planejar, sim, a gente estava falando disso. Pois é, a gente às vezes subestima o poder das crianças, né? A capacidade, a criança aprende pra caramba. O ensino de línguas é uma prova disso, né? Tem crianças que são bilíngues, assim, novinhos, tá? Aí o comentário sem ordem não é progresso, o que vem primeiro, a ordem é o progresso. Enfim, é o equilíbrio, né? Legal. Está aberto para quem quiser fazer comentários. A gente já fez vários comentários durante aqui. Eu espero trazer material para vocês pensarem. Aí depois a gente edita esse vídeo, coloca. O texto eu já vou colocar daqui a pouquinho. Tem um vídeo que eu já abri lá para vocês, que é o clipe da Miss Regina. Comentários, observações? Tá tranquilo? Ninguém põe a cara na janela, gente. Queria ver vocês. Mas tá bom, vai. Não preocupa não, que eu vou fechar aqui a gravação, tá? Que bom, Yasmin, que bom. A gente quer estimular a reflexão, né? Eu agradeço os comentários, tudo tranquilo. Você